Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa Escola Bíblica Virtual Frei Juvenal. Esse é o nosso 9º encontro e a gente vai dar continuidade a uma conversa sobre os evangelhos. Nessa noite a gente tem a alegria de ouvir de novo nossa parceira Hermínia, que vai nos ajudar a refletir sobre partilha, serviço e amor a partir de João. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante essa noite. E antes de passar para a Hermínia, eu queria passar para a Eva, que vai estar com a câmera desligada por problemas técnicos, mas que vai conduzir esse momento inicial. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder mais uma vez encontrar vocês. Nesses tempos tão difíceis, de tanta dor, de tanto sofrimento, esse momento aqui nos faz anima, alento. Me escutam bem? Então, para a gente começar, nós vamos ouvir João 15, de 12 a 17. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu vi de meu pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto. E para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Palavra da salvação. Queridos irmãos, que difíceis. Tanta morte, fome, violência policial, tanta dor, tanto sofrimento. O que será de nós? O que nós vamos fazer? Jesus nos convida ao amor. Amem uns aos outros, é o que ele nos diz. Essa é a forma que a gente pode resistir. O amor. O amor é revolucionário. O amor é o caminho. Então, inspirados, somos convidados a seguir esse caminho. O amor, por meio da solidariedade, da união, da comunhão com os nossos irmãos. Vamos caminhando ao lado, sonhando com esse mundo mais justo, mais fraterno. Esse é o desafio que a gente tem. É um desafio, continuar sonhando, continuar caminhando e animando uns aos outros. Sonhar e construir esse mundo de igualdade junto com os irmãos, de mãos dadas. Isso é o que Jesus nos pede. Para a gente encerrar essa reflexão, a gente convida vocês a ouvir essa canção de Zé Vicente, que nos inspira nesse sonhar.
Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada, brotando em flor. Nos braços da estrela guia, a alegria chegando da dor. Na sombra verde florida, crianças em vida, brincando de irmãos. No rosto da juventude, sorriso e virtude, virando canção. Alegre, feliz, camponês, entrando de vez na posse do chão. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão. A certeza na estrada, o amor no coração. E uma semente nova escondida em cada palmo deste chão. Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Companheira, companheiro, vamos ligeiros sonhar em mutirão. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Encerrando, para passar para a nossa querida Hermínia, encerrando com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Eva. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas, quem está chegando. É uma alegria a gente poder se encontrar, apesar das telas, apesar da distância, mas a gente vai se alimentando nesses encontros e reencontros. E aí eu queria passar para a Hermínia. Hermínia, seja muito bem-vinda, essa casa que é nossa, que é sua. Fique à vontade, você tem aí 25 minutos, meia hora, e depois a gente abre para a fila do povo, você use o tempo como preferir. E aí eu queria pedir que vocês não esqueçam de assinar a ata, eu ainda não coloquei no chat, mas quando eu deixo mais para o finalzinho, tem um pessoal que esquece de assinar, e aí eu queria que, por favor, se não conseguir, depois chama lá no Zap e diz, não consegui assinar a ata não, para a gente ter esse controle de quem está participando, certo? Hermínia, seja bem-vinda. Obrigada, Franciele. Uma boa noite para todos e todas. Nós vamos hoje falar um pouquinho do Evangelho de João, né? E eu agradeço muito pelo momento de oração que tocou logo no núcleo, né? no mais importante do Evangelho de João, que é exatamente a questão do amor, né? Não é por acaso que o João é conhecido como o discípulo amado, não é verdade? Né? E eu queria frisar sobre a questão do amor, que no Novo Testamento, a palavra amor, às vezes a gente pode traduzir isso com uma palavra que é chamada ágape. E ágape é um tipo de amor que não é um amor, assim, erótico, é um amor como comportamento, é um amor incondicional, né?
é um amor que é resultado de uma escolha da gente, né? Aí a gente pode dizer que o amor sentido assim, entendido assim, é que o amor faz. Então, o Evangelho de João, durante todo o Evangelho, ele vai dar um incentivo muito grande à prática do amor, né? Então, foi muito feliz a escolha do trecho, né, do maior mandamento do amor, porque exatamente é a essência do Evangelho de João. Mas vamos começar, então. Na outra vez, no mês passado, a gente viu os 3 evangelhos sinóticos, né? E o Frei Pedro, ele explicou bem direitinho, né, de onde é que vem essa palavra sinótico, né? São evangelhos que têm muita coisa em comum, né? E o Evangelho de João é um pouco diferente mesmo, tem um foco diferente. É o evangelho que ficou pronto por último, né? Mais ou menos 100 anos depois de Cristo. Isso significa 70 anos depois da paixão e ressurreição de Cristo, né? E é muito tempo. A gente fala, assim, de uma terceira geração cristã, né? 70 anos depois dos anos 30, né? Mais ou menos. Aí, nos anos 100, significa já muito distante dos acontecimentos, né, da vida de Jesus entre as pessoas. Então, isso tem uma complicação, porque a gente diz que o Evangelho é de João, João era apóstolo, era discípulo de Cristo, mas com esse tempo todinho, já dá para entender que não é bem o discípulo João que fez a ação final desse Evangelho, que se chama Evangelho de João, né? Então, tudo indica que o João teve seus seguidores depois que Jesus se foi, e a gente pode chamar isso, essas comunidades que então estão seguindo a orientação de João, a gente chama essas comunidades as comunidades joaninas, né? E essas comunidades são diferentes das comunidades de Marcos, de Mateus e de Lucas, né? E a gente pode ver no Evangelho de João também, um evangelho bem diferente. A gente pode dividir o Evangelho de João em 2 blocos. O bloco que ele conta, que ele narra os sinais, né? O objetivo de João é narrar esses sinais a fim que a humanidade realmente acredita em Jesus Cristo, né? E o Evangelho de João também quer mostrar resistência contra tudo que estava atrapalhando essa caminhada, né? Os ataques de fora, os ataques dos próprios judeus, a opressão do Império Romano, né? Vários movimentos que eram contra a caminhada de Jesus. Então, o Evangelho de João tem esses 2 objetivos: narrar os sinais, para mostrar a caminhada de fé, e focar na resistência contra os movimentos e os acontecimentos que estavam atacando essa caminhada de Jesus. Então, é interessante que, na origem do Evangelho de João, a gente encontra as minorias, pessoas da periferia, as pessoas que não estavam no centro. Alguns exemplos, vai ficar bem clarinho para a gente. A gente sabe que depois que Jesus foi crucificado e morto e ressuscitou, ele mesmo diz para os discípulos voltar para Galileia, para recomeçar a caminhada a partir daí. Então, os primeiros discípulos de João eram galileus, né? E a Galileia é uma região que faz oposição a Jerusalém. Jerusalém era o centro do poder, centro
do poder religioso também, religioso e econômico, né? E Galileia era visto como periferia. Então, os seguidores de João são galileus. Depois, fazem parte também do grupo das comunidades de João, as pessoas que eram ligadas a João Batista. Vocês podem ver que no Evangelho de João, as histórias que envolvem João Batista são bem mais fortes do que nos outros evangelhos, né? Então, os batistas seguiram, depois que João Batista foi morto, né, executado por Herodes, né, muitos seguidores de João Batista também se tornaram seguidores das comunidades orientadas nessa linha das comunidades joaninas, né? Aí, tanto os galileus como os batistas, os seguidores de João Batista, vocês podem conferir isso, tem um senso bastante crítico aos judeus que moravam lá no centro, né, em Jerusalém, ligado ao templo. Um outro grupo que a gente conhece, que não era muito bem visto, que todo mundo conhece, do Evangelho de João, foram os samaritanos. Aí todo mundo conhece o capítulo 4, né, que Jesus vai lá no poço, se encontra a mulher samaritana, é uma narração lindíssima, né? Aí ele conversa com ela, os povos aptos ficam constrangidos, porque não era comum, né? Aí ela volta para Samaria, ela diz, olha, agora eu encontrei um cara tão interessante que sabe de tudo, né, da minha vida, e ela, no final das contas, ela se torna uma evangelizadora, né, uma discípula de Jesus, e Jesus acolhe ela, né? Então, os samaritanos, isso significa que os samaritanos também aderiram ao caminho de Jesus. E a gente pode perceber também que das comunidades joaninas também participaram não somente judeus, mas também muitos gregos. E isso é porque houve muitos conflitos nos anos 60 e 70, houve uma guerra na região e muitos dos cristãos tiveram que fugir de lá. Então, tudo indica que a comunidade joanina, como a gente chama, se espalhou e uma parte ficou na cidade de Éfeso. E tudo indica que, dizem os estudiosos, que a redação final do Evangelho de João se deu nessa cidade de Éfeso, né? Então, também participaram gregos, helenistas, né, a gente pode chamar, né? Não judeus participaram das comunidades joaninas. Então, em resumo, isso significa que, muito diferente do Evangelho de Mateus, ou das comunidades fundadas por Mateus, as comunidades fundadas por João eram, na sua maioria, pessoas que não eram ligadas ao templo, não eram ligadas a Jerusalém, não eram ligadas às pessoas judeus ligadas à Judéia, né, à região Judéia, inclusive Jerusalém. Eram pessoas muito mais marginalizadas, né? Eram samaritanos, gregos, batistas, mal vistas, e galileus também, que não eram bem vistos, né? Então, é um grupo já muito específico, que não tinha muito poder, né? E que, através do testemunho do discípulo amado, seguiu o caminho de Jesus. Então, é muito interessante, o Evangelho de João podia ser chamado o Evangelho do discípulo amado. Aí eu volto para o momento de oração, porque o amor realmente é o ponto principal do Evangelho de João. Não tem como negar. Então, enquanto a gente vê
nos outros evangelhos, às vezes, pelo poder, o João sempre volta a dizer, peraí, essa questão de poder, de poder dominação, de querer ser o primeiro, isso para mim não rola. Né? Então, ele dá um foco muito grande na questão do serviço. Né? O Evangelho de João é amor, serviço e partilha. E amor é serviço. E amor é igual à partilha. Então, as comunidades de João são de periferia, não são do centro, não são comunidades sem poder, são marginalizadas e excluídas, né? São, no mesmo tempo, comunidades resistentes, né? São minorias resistentes, e são comunidades que se organizam sobre o mandamento do amor. É muito interessante, muito importante ver isso. E tem certos trechos no Evangelho de João, que a gente vai ver, que João se coloca numa narração, num episódio, em que ele questiona o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, que Pedro a gente sabe, né? Pedro tem aquele sentimentozinho, aquele desejozinho de liderar. E Pedro é sempre colocado como o líder, né? O apóstolo dos apóstolos. E João parece como discípulo amado, ele sempre faz ele contesta isso. Ele diz, olha, nas comunidades não tem que ter um que é maior do que o outro. Não tem que ter hierarquia. A gente não pode dizer que Pedro é mais do que os outros apóstolos, porque não foi isso que Jesus pregou. Como diz também na oração, Jesus chamou a gente de amigos, né? E onde tem amigos, não tem um que é mais importante do que o outro. Então, há alguns trechos no Evangelho de João que ele faz essa crítica a Pedro, mas não é a Pedro como pessoa, mas uma crítica à estrutura que a gente pode ver nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, né? Nós vamos vendo como é que o Evangelho de João é organizado, né? Talvez vocês já tenham visto isso um pouquinho. A gente tem aquele prólogo, né, muito conhecido, no primeiro capítulo de João, que começa a dizer assim, quem está com a Bíblia pode acompanhar, né? O prólogo que diz, no começo, a palavra já existia, né? A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus, né? É o prólogo que é o capítulo 1, versículo 1 até 18. E depois começa um grande bloco que é chamado o Livro dos Sinais. Começa no capítulo 1, versículo 19, e vai até o capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, né? São 10 capítulos, quase 11, né? Aí, nisso, são sinais em que Jesus manifesta Deus ao mundo, né? Através desses sinais. Os sinais, João não fala que são milagres, são sinais que manifestam Deus na vida da gente. Ele faz sempre, João sempre faz uma ligação, aquela ligação que a gente chama de ligação fé e o João é craque nisso, né? Aí a gente pode lembrar esses sinais, são 7, não é plenitude, né? Então, começando com as bodas em Caná, né? Aí depois vem a cura de um filho de um não-judeu, presta atenção, né? Não é muito interessante que as narrações vão colocando também aqueles grupos marginalizados que colocam no centro, né?
O segundo, de um não-judeu, um funcionário do império, né? O terceiro sinal é a cura de um paralítico. E a gente sabe que uma pessoa doente, na época, também era marginalizado, né? Era impuro, não podia participar de nada, né? Da religião oficial, tal, né? Era preso na sua doença. Depois vem o sinal lindíssimo da partilha dos pães, né? Tem só um rapaz que tem 5 pães e uns peixes, aí Jesus faz acontecer, eu não digo nem um milagre, a multiplicação, ele faz fazer a partilha do pão, né? Aí como é importante isso, né? Para saciar a fome do povo. O quinto sinal é que Jesus anda sobre o mar, sobre a água, né? Aí ele vence todo o medo, né? E ele se enche de coragem, ele enche os discípulos de coragem, né? Depois vem a cura de um cego de nascença, né? E por fim tem a narração do sinal da ressurreição de Lázaro, né? Então, são todos grandes sinais que apontam para a fé em Jesus Cristo. E é uma fé ligada exatamente a amor, partilha e serviço, né? Aí depois tem no Evangelho tem um capítulo 12, que é mais ou menos um intervalo, uma passagem do primeiro bloco para o segundo, que o segundo bloco a gente chama o livro de glorificação. A gente pode até ver, começa no capítulo 13. Na minha Bíblia, que é da pastoral, né? Aí no capítulo 13 diz aí, livro da glorificação, né? E vai até o capítulo 20. Aí no livro da glorificação, o evangelho começa com o lava-pés de Jesus, né, que todo mundo conhece, ele é interessante, ele não fala bem como os outros evangelhos da instituição da Eucaristia. Em vez disso, ele conta a história de lava-pés. Não é interessante, né? Como modelo de poder-serviço. É muito interessante. A prática parece que é mais importante do que... Bom, não sei se é mais importante, mas ele foca muito na questão da prática do serviço, né? Aí, depois de lava-pés, do lava-pés, ele faz um discurso muito, muito emocionante, né? Aí é um resumo de todo o ensinamento dele. Aí esse trecho que a gente viu na oração está dentro desse discurso, né? No capítulo 15. Aí ele faz um resumo, uma avaliação da sua missão. Ele se emociona, né? Porque ele sabe o que vai acontecer, né? E depois desse discurso, então vem o relato da paixão, né? No capítulo 18 e 19. E depois a terceira parte desse livro da glorificação é o capítulo 20, são as narrações da ressurreição, né? E os estudiosos dizem que o capítulo 21 é um acréscimo que foi colocado bem depois, né? A gente pode ver que se você não souber do capítulo 21, então o Evangelho tem naturalmente no capítulo 20, né? Com as últimas de Isaías, deixa eu ver. No capítulo 20, aí é como se fosse terminando mesmo o livro, que diz assim: esses sinais foram escritos para que vocês acreditem quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. Ponto final. E, de repente, ainda vem
o capítulo 21, né? Aí no final do capítulo 21, diz assim: este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É outro fechamento, como se fosse, né, um novo final do livro. Então, esse capítulo 21, tudo indica que foi um acréscimo que foi colocado nesse evangelho muito depois, né? Mas tudo bem, então a organização do evangelho é mais ou menos isso. Eu não sei como é que está a hora, eu acho que eu tenho ainda um tempinho, né? Eu queria colocar para vocês algumas particularidades do evangelho de João. Uma das particularidades é a participação das mulheres no evangelho. Muito mais do que nos outros evangelhos. Aí eu queria colocar aqui para vocês 6 mulheres que vocês conhecem, mas seria interessante vocês tomar consciência como as mulheres são tratadas igualmente aos homens. E tem um papel fundamental também no anúncio da caminhada de Jesus. Então, primeiro tem Maria, né, a mãe de Jesus. Ela está, bem interessante, ela está no começo e ela está no fim. Ela está no começo da vida pública de Jesus, exatamente na narração das bodas em Canaã, e ela está no final, ao pé da cruz. Não é verdade? Então, ela fecha, ela abre e ela fecha o evangelho, né? Uma outra mulher importante, eu já disse, é a samaritana. A gente conhece a história dela, né? É a primeira mulher, fora de Maria, a reconhecer Jesus como Messias. E ela não era de Judá, ela não era judia, ela era uma estrangeira, mal vista, e ainda mal vista porque disseram que ela tinha muitos homens, né? E por aí vai. Ela era uma mulher marginalizada. Mas João faz questão de colocar ela como uma discípula que reconhece, uma das primeiras que reconhece Jesus como Messias. É bem interessante. Uma outra mulher que a gente conhece a história que é chamada a mulher adultéria, né? Em João 8, se eu não me engano. A mulher adúltera. A gente conhece a história, né? Ela é flagrada, ela é pega em adultério. E, bom, o homem que estava com ela não faz parte da história, mas aquela história de que Jesus disse: olha, quem tem pecado atira a primeira pedra, né? Aí nada acontece com ela. Então, parece que João usa novamente a figura de uma mulher para dizer: olha, a mulher faz parte do movimento de Jesus, né? Não é por ser mulher que ela não pode participar. E quem somos nós, homens, né? Se achando de sem pecado ou sem erros, né? Que a gente se ache melhor do que as mulheres. Então, a mulher adúltera tem um papel como protagonista, né, no Evangelho de João. Tem mais outras 3 mulheres que ficam no final do Evangelho, que são Marta, Maria, a irmã de Marta, e Maria Madalena. A Maria Madalena, a gente conhece ela mais no final, né? Na narração da ressurreição, ela é a apóstola, vamos dizer assim, ela é digna do título de apóstola, porque ela recebe do próprio Jesus a missão de anunciar, né, a novidade da ressurreição. É pouca coisa não, né, gente? Não foi a Pedro, não foi o discípulo amado, não foi nenhum dos homens, foi exatamente a Madalena, né? Aí a gente vê nos outros evangelhos
uma tentativa até de diminuir Maria Madalena. Não, era aquela mulher com 7 demônios, eu não sei o quê, né? Era uma mulher da vida. Não, João não fala assim de Maria Madalena, não. A mesma coisa a gente pode falar, talvez, de Marta. A Marta era irmã de Maria e irmã de Lázaro, né? Aí, quando Lázaro morreu, a Marta, eu queria até que vocês pegassem, não sei se vocês estão com a Bíblia, mas seria interessante a gente ler um trecho que está em João 11, se eu não me engano. João 11, João 11, a partir do versículo 17. É muito interessante. O trecho diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar, por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui já é uma primeira observação, gente. Em Lucas, quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, a Marta, ela é acusada de se preocupar só com as coisas da casa, né? E Maria fica mais escutando o ensinamento de Jesus, não é verdade? Aqui parece que um pouco o inverso. É Marta que sai e Maria que fica em casa, né? Chorando a morte do irmão. E então, Marta sai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Então Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? E ele respondeu: sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Veja como João valoriza esse testemunho de Marta. Marta disse, é uma confissão de fé. Sim, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Se a gente for olhar nos outros 3 evangelhos, nenhum evangelho coloca isso na boca de Marta, não, viu? Nenhum. Aí, se a gente for olhar, os 3 evangelhos assim, tem as histórias que Jesus pergunta assim: o que é que o pessoal está dizendo, quem eu sou? Né? Aí diz: alguém que estão falando que você é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem, né? Aí Jesus diz: mas vocês, né? Quem dizem que eu sou? Isso tanto em Marcos 8, como em Mateus 16, como em Lucas 9. Aí Jesus faz essa pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E em os 3 evangelhos, é Pedro que responde, né? Não é nenhuma mulher. É Pedro que diz: tu és, essa é a resposta que Marta deu. Tu és o Messias, né? O Filho de Deus que devia vir a... Então, é muito interessante que João, que tenha conhecimento do Evangelho de Marcos, Lucas, porque era escrito por último, né? Ele tinha conhecimento disso, mas ele não coloca na boca de Pedro essa questão de fé.
é bem interessante, né? É uma particularidade que chama a atenção. Nos evangelhos sinóticos, mas ainda Jesus, depois que fez isso, né? Você é o filho é o Messias, o filho de Deus, Jesus proíbe a eles divulgar essa notícia. E em Mateus 16, logo depois, ele até leva uma briga com Pedro e chama Pedro de Satanás. Por quê? Porque Pedro não aceita, como o João, o discípulo amado, ele não aceita, assim, ele tem muita dificuldade de assimilar o poder serviço. Né? Ele diz, não, isso não pode acontecer, o senhor não pode ser preso, o senhor não pode isso e aquilo, eu não aceito isso, eu não vou inclusive no lava-pés, né? Eu não, se é para lavar meus pés, lava também a minha cabeça, né? Aí e João, ele dá umas puxar de orelha, vamos dizer assim, a Pedro, né? E é interessantíssimo que ele coloca essa confissão de fé na boca de uma mulher, porque era muito estranho, né? Então, isso é um sinal muito bom que as mulheres, de fato, nas comunidades fundadas por João, as mulheres certamente tinham uma liderança muito grande. Eu só não falei de Maria, a irmã de Marta, né? Maria ficou naquela ocasião, ela ficou em casa, mas logo depois ela tem uma ação também muito importante, né? Ela unge os pés, nesse mesmo capítulo 11, ela unge os pés de Jesus, né? Como símbolo que ela era uma verdadeira discípula, uma verdadeira profetisa e servidora, né? Que com isso ela unge os pés, é como se ela antecipasse os próprios lava-pés de Jesus, né? O modelo, exatamente o modelo de poder e serviço. Então, tanto Marta como Maria, as irmãs de Lázaro, faziam parte eram lideranças, certamente, nas primeiras comunidades fundadas por João, né? Então, resumindo, o protagonismo das mulheres é muito visível no Evangelho de João. Isso é uma das particularidades, a questão das mulheres. Uma outra particularidade que eu gostaria de chamar a atenção é a de João. João faz uma referência a Jesus como o livro de Êxodo faz uma comparação com Deus. No Êxodo 3, Deus se faz conhecer como eu sou quem eu sou, né? E eu vi, eu conheci e eu desci, né? Eu vi a miséria do meu povo, eu conheci e eu desci para libertar. Então, o João, ele coloca na boca de Jesus essa mesma expressão. Quem é Jesus? Aí ele diz, eu sou. No capítulo 8, ele diz, eu sou. Quem está falando é o eu sou. E ele faz isso várias vezes. Depois ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Não é verdade? Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então, com isso, o João faz uma comparação com o livro do Êxodo, né? E o livro de Êxodo é o livro da libertação. Então, se Jesus é o novo Moisés, então a função de Jesus é libertar o seu povo. E ele faz isso mais perto ainda do que Moisés, porque ele se identifica exatamente, ele é o próprio eu sou. Ele é o próprio Deus, né? E ele concretiza isso nas expressões. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou
a ressurreição, eu sou a luz do mundo, etc. Né? Eu sou o caminho. É uma segunda particularidade. E uma terceira, vou terminar com isso, é interessante, então, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas uma particularidade repetindo, que as comunidades joaninas, as comunidades fundadas por João, não gostam do poder hierarquizado, né? Não permitam que as comunidades se hierarquizassem. O poder não pode ser um poder dominação. O poder serviço era a forma de exercer a autoridade e o amor, novamente, era a lei. Era a única lei. Então, com isso, a gente pode perceber um conflito em relação à igreja, às comunidades de João e às igrejas, às comunidades fundadas por Pedro, ou pela família, ou pelas pessoas que tinham um relacionamento mais perto, lá em Jerusalém, lá em Palestina. Né? Aí a gente pode dizer assim, as igrejas do discípulo amado avaliam que nas lideranças de Jerusalém, por exemplo, com Pedro, há muito amor ao poder e uma fé um pouco a desejar, né? Aí é interessante que no Evangelho de João consegue narrar isso assim, como uma disputazinha entre Pedro e o discípulo amado. É bem interessante, como João, ou então a redação final, né, que fez o Evangelho, coloca nas entrelinhas isso bem direitinho. Aí, por exemplo, o Pedro, ele não aceita muito bem, a gente sabe disso, o Messias da cruz, né? Ele quer impedir a prisão de Jesus. Ele diz, não, isso nunca, pelo amor de Deus, não pode ser, né? Ele não entende. O Pedro, inclusive, ele nega Jesus 3 vezes, a gente sabe disso, né? Na cruz, quem estava lá, fora de Maria? O João, ou então, o discípulo amado. E Pedro estava onde? Né? Aí o João, no Evangelho de João, ele diz assim, o testemunho do discípulo amado é o testemunho verdadeiro. Quem chega primeiro no túmulo? É Pedro ou é João? É João que chega primeiro, né? Pedro entra no túmulo, né? E somente vê. João entra também. João não entra, mas ele vê e acredita. Parece que ele tem uma coisinha a mais, sabe? Parece que João tá querendo dizer, olha, Pedro, você tem que refletir melhor, né? Não é Pedro que reconhece o Jesus lá, quando Jesus depois aparece na praia, né, com aquela história dos peixes que arrastam e tal. Aí tem que ser o discípulo amado que diz, oi, é o Senhor. Pedro não viu, não. Pedro não reconheceu. Mas o discípulo amado vai dizer, oi, Pedro, é o Senhor. Aí Pedro fica doidinho, né? E vê também. Aí parece que as comunidades fundadas por João, né, colocam um pouco em dúvida esse poder, essa liderança de Pedro. Acho que as comunidades fundadas por Pedro, as comunidades lá de Jerusalém, parece que estão já começando a ter uma estrutura mais hierarquizada, né, nos anos 80, 90, e João faz questão de questionar. E ele faz isso bem levezinho, assim, nas entrelinhas, né? Sutilmente. Mas ele faz. Pelo menos a gente acha que ele faz, né? Então, gente, é mais ou menos isso, que já a hora, né? É mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês.
Obrigada, Hermínia. Eu estava aqui sem saber por onde ataiar a conversa, porque estava tão boa, tão leve, e a hora caminhando, né? Mas aí a gente abre, se alguém quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, levanta a mão, coloca no chat ou abre o microfone. Joaquim, fica à vontade. A gente tem tempo para umas 3 contribuições. É assim, eu fico pensando que Jesus Cristo não faz distinção de pessoas, logo, ele não amava a um discípulo mais do que a outro, pelo menos essa é a minha compreensão, né? Então, esse termo discípulo amado, discípulo amado, é invenção de alguém, não é de Jesus Cristo, na minha compreensão, tá certo? Uma outra coisa, quem escreveu o Evangelho de João, na verdade, o Evangelho, a gente diz, Evangelho de Jesus Cristo narrado por alguém, né? Não foi João que escreveu, né? Foi alguém da comunidade joanina, não é? Me parece isso. E depois a questão da partilha e do serviço, né? Eu acho que quem partilha o que tem já está servindo, logicamente, a quem necessita. E quem serve deve servir por amor. Então, essas 3 coisas estão intrinsecamente ligadas, não é? Na minha compreensão, para Deus, se o serviço não for por amor, ele pode servir a quem recebeu o serviço, mas a quem fez, a quem praticou o serviço, de nada vale, se não for por amor. Né? Aquela história da esmola. Quem foi que deu a verdadeira esmola foi a viúva, que doou tudo que tinha. Os outros fizeram para aparecer. Né? Então, esses três pontos assim que eu levanto, se for possível comentar alguma coisa mais. Na verdade, nas entrelinhas já ficou mais ou menos entendido, acredito, mais ou menos assim. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Mais alguém? Aproveitem o tempo. Oi, Hermínia. Oi, todo mundo. Eu gostei muito quando Hermínia deu um destaque para a questão das mulheres no Evangelho de João. E me chama muito a atenção na postura de Jesus com as mulheres, a metodologia que Jesus usa para estar com as mulheres. Me chama muito a atenção porque é uma sociedade altamente machista e Jesus sai desse ciclo vicioso e ele acolhe a mulher sem problema nenhum, sem ter nenhum cuidado com o que vai se dizer em relação à postura dele. A presença da mulher adúltera e a postura de Jesus diante daqueles homens, eu acho a coisa mais linda de ver Jesus acolhendo e dizendo para essa sociedade machista de que a pessoa é que vale. Então, depois a samaritana também é uma estrangeira, não se dá com os judeus, os samaritanos, e Jesus acolhe, e mais do que acolher a samaritana, ele faz um diálogo lindo, e ainda no final ele se revela, a mulher diz assim, diz aí que vai chegar um Messias, e que vai falar a verdade, vai dizer isso, aquilo, e Jesus vai se abre com a mulher, diz, esse Messias sou eu. Então, eu estou aqui, sou eu, e eu estou aqui conversando com você. Então, não espere gente importante, sou eu, simples, que lhe acolho, que converso, que partilho a vida com você. Eu acho lindo isso no Evangelho de João, mas está presente em toda a vida de Jesus e que mostra esse serviço que acolhe, que inclui, que traz quem está na periferia da sociedade para o centro. Ele coloca no centro. E achei bem legal que a Hermínia deu esse destaque. Cheiro para vocês.
Obrigada, Cida. O Luciano colocou no chat, Hermínia, eu vou ler, tá? Agradecendo e parabenizando pela abordagem dada ao tema, gostaria de perguntar: em João 6, 49, 51, Jesus contrapõe o maná comido no deserto com o pão que é a sua própria carne, seu corpo, ele próprio. Como entender essa contraposição à luz dos elementos apresentados por você, Hermínia? E aí, se ninguém mais quiser fazer alguma partilha, eu devolvo, você responde e já encerra. Mais alguém? Não? Pois, Hermínia, mais uns 10 minutinhos para fazer as pontuações, suas considerações finais e nos dê a bênção antes de terminar, viu? Tá certo. Então, vendo o que Luciano colocou, né? Eu vou ler aqui o trecho que está em João 6, 49 a 51. Diz assim, 49, né? Em 48, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Né? Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. Então, eu acho que aqui a gente está batendo no núcleo, na essência da nossa fé cristã, né? O pão no deserto, o maná, serviu para o povo se saciar, né, da sua fome e não morrer, né, de fome. No entanto, morreram, né, no final da vida. Mas com Jesus é diferente, ele dá um passo muito além disso, aí e chega na essência da nossa fé, exatamente a fé numa vida plena aqui na Terra, e depois a gente não sabe bem como é que vai ser, mas a gente acredita na ressurreição de Jesus Cristo, né? E isso nos alimenta. Nesse sentido, ele é o pão da nossa vida. O corpo dele nos alimenta na nossa fé, numa vida plena, tanto aqui na Terra como depois. E já que a gente não sabe como é o depois, cabe a nós lutar por uma plena aqui na Terra. Eu entendo assim, né? E o pão, a gente pode também dizer, o pão é símbolo da nossa vida, né? É o alimento, é o que sustenta a vida. Então, Jesus dizendo que ele é o pão, o pão da gente, então é Jesus que sustenta a gente, né? Ele assume a condição humana, dizer assim, ele é o Deus que se faz gente, então ele no meio de nós, ele nos sustenta com o seu corpo, com a sua história, né? A sua prática vivida na Terra, né? Porque é o que a gente tem. E na fé da gente ele ressuscitou, está do lado de Deus Pai lá no céu, mas o que a gente tem que sustenta a gente, que a gente estuda, que a gente bebe, que a gente é o que está aí na Bíblia e que está na vida do povo. E são práticas concretas. Aí eu volto novamente à oração do início, né? Que é a prática do amor, né? Então, Jesus, mais do que qualquer outra pessoa humana, por ser Deus na pessoa dele, ele mostra como a vida dele, a própria carne dele, aqui na Terra, enquanto ele andou no meio da gente, como isso era muito diferente
do maná que o povo de Moisés recebeu. É evidente, né? Aí exatamente a essência da nossa fé. Jesus, no seu corpo e sangue, é o nosso alimento. E é por isso que a gente estuda a Bíblia, que a gente vê as narrações, que a gente vê, para saber da prática dele naqueles anos que ele passou no meio de nós. Né? Aí eu não sei se eu respondi, viu, Luciano, mas eu vejo que é muito importante a gente perceber como é importante a gente perceber como é importante, o corpo de Jesus sustentando a gente. Né? Então, não é somente na Eucaristia que a gente vai receber o corpo de Jesus. É em todas as práticas de amor, em nome dele, que a gente recebe o corpo de Jesus. Eu acredito nisso. Né? E a Eucaristia é uma consagração, é uma confirmação dessas nossas práticas, porque a gente sabe muito bem que ir à missa sem a prática no dia a dia não vale nada. Na verdade, né? A gente pode ir todo domingo para a missa, mas se a gente não tem uma prática de amor, uma prática de serviço, né? Nada adianta. Então, o que significa o corpo de Jesus Cristo para mim, ou para nós, então, é a partilha, o amor e o serviço, que ele tanto mostrou. Mais alguém, gente? Ou a gente encerra por aqui? Olá, boa noite. Interessante essa colocação que a Hermínia fez. Aí, quando Jesus colocou Maria Madalena como apóstola, e ele nos deu a missão de ser missionárias, de anunciar o reino de Deus também, né? E a gente vê nas reuniões, nas igrejas, nos momentos celebrativos, na comunidade, que a mulher, de fato, ela é grande maioria. Não que ela seja melhor, logicamente, mas que realmente as mulheres, acredito que elas fizeram jus a essa missão que Jesus nos deu, né? Como a Hermínia colocou, na verdade, Jesus deu muita importância a Maria Madalena, quando ele deu a missão dela anunciar a ressurreição dele. Então, fica para cada uma de nós, para os homens, para as mulheres, essa grande missão dada por Jesus Cristo, né? Que a gente dê continuidade à missão dele aqui na Terra, no trabalho de evangelização. E quando eu falo de evangelização, de missão, entra todo esse amor, serviço, esse amor, caridade, esse amor, união, não é? Porque é muito bonito os evangelhos, mas não, de nada vale se a gente não colocá-lo em prática. Então, que nós, mulheres, sejamos, de fato, essas mulheres missionárias, vivendo o amor de Deus na prática da caridade a cada dia. Então, muito obrigada, Hermínia, que foi uma bênção de Deus a sua palestra, só nos faz compreender melhor esse Evangelho de João, um evangelho diferenciado, que a gente não se cansa nunca de acompanhar. Uma boa noite a todos. Obrigada, Sônia. Eu acho que pela hora, Hermínia, agora você encerra. Foi uma noite linda, né? A gente só agradece pela partilha, pela leveza com que você traz. E acho que a gente sai, dentre os muitos ensinamentos, esse lembrete da presença feminina, né? Como discípulas de Jesus, e do poder serviço, né? Desse exercer e desse partilhar esse poder na forma de serviço. Esses são os grandes ensinamentos dessa noite. Então, nosso muito obrigada. Quem não assinou a ata, por favor, não esqueça, ou então chame lá no WhatsApp e diga, olha, eu não consegui, para a gente ter esse registro de quem estava. E aí, quem for assistir depois pelo YouTube também, a gente precisa
desses registros de quem está acompanhando. Então, desde já, nosso muito obrigado por mais um encontro. É o nosso 9º encontro, estamos mais perto do fim, mas muito felizes por cada aprendizado e cada partilha dessas nossas noites de segunda. Hermínia, você encerra e nos abençoa enquanto a Hermínia vai fazendo seu encerramento. Se vocês puderem abrir as câmeras para a gente tirar foto, já que a gente não se abraça para fazer foto oficial, não puxa para lá, aperta mais um pouquinho, já que não tem esse aconchego, mas que a gente possa pelo menos se ver para encerrar. Hermínia, com você. Nesta vez, na outra vez eu fui pego de surpresa um pouquinho, mas esta vez eu preparei uma bênção que eu achei em alguns estudos do CEBI, e se encaixou bem nessa questão do protagonismo das mulheres. A bênção é essa: que o Deus de Eva nos ensine a discernir entre o bem e o mal. Que o Deus de Agar nos console quando nos sentimos sozinhas e sozinhos no deserto da vida. Que o Deus de Miriam nos faça instrumentos de libertação. Que o Deus de Débora nos concede a audácia e a coragem de lutar por justiça. Que o Deus de Esther nos concede fortaleza para enfrentar os poderosos em favor do povo. Que o Deus de Maria de Nazaré abra nosso coração para que possamos seguir com alegria o caminho de Jesus. Que Jesus, que falou à samaritana tudo o que ela tinha feito, nos faça evangelizadores do teu povo. Jesus, que curou a mulher encurvada, nos liberte juntamente com todas as mulheres e homens oprimidos pelas tradições religiosas e culturais. Jesus, que deixou ungir sua cabeça por uma mulher, nos concede ser profetisas e profetas para reconhecê-lo como Messias, o Deus conosco. Jesus, o amigo de Maria Madalena, nos envie e que possamos anunciar a mensagem de libertação a todos os povos. E que o Espírito nos consagre para que, em Jesus Cristo, possamos anunciar boas notícias aos pobres e a liberdade aos presos. Em nome de Deus, que é, que era e que sempre será conosco e com seu povo. Amém. Amém. Vou levando a bandeira da vida, eu vou pra festa bonita da vida.